Olá, pessoal. Boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bom, Bruna? Rafael? Legal, gente. Vamos começar aqui a nossa aula. Eu vou começar para a gente não se atrasar. E para quem não conseguiu, pode acompanhar depois, né? Que vai ficar gravado. Tá bom? Então, pessoal, meu nome é Aureane Villacorta, eu sou terapeuta ocupacional, eu trabalho com desenvolvimento infantil, né, e atendo muitas famílias no meu dia a dia. Também sou casada há 10 anos, tenho 5 filhos, né, o mais velho tem 9 anos já e o caçulinha tem 4 meses. É um prazer estar aqui. Muito obrigada ao canal Casais de Sucesso por esse convite. Para mim é um grande prazer, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os aspectos do amor humano. Né? Um tema bem vasto, bem denso e bem interessante. Então vamos lá. Então, para a gente falar sobre o amor humano, a gente tem que pensar primeiro, né? Refletir sobre o que é o amor. É muito comum na nossa fala do dia a dia nós exagerarmos, né, com o tema, com o termo amor. Ah, eu amo estar nesse lugar, eu amo tal comida, eu amo chocolate. Para a gente frisar do quanto a gente gosta de alguma coisa, né? Mas, na verdade, isso é um exagero, porque o amor, o significado do amor vai além do sentimento, né? Um estado emocional. Porque, na verdade, o amor é um sacrifício. É a disposição e a capacidade de suportar e superar os obstáculos, frustrações, desapontamentos, desânimos e qualquer tipo de dificuldade pelo bem-estar de alguém, de outra pessoa. E normalmente são as pessoas que convivem com a gente, né? Que a gente tem a oportunidade de demonstrar esse amor. Muitas vezes a gente não sabe muito bem como nós devemos amar o outro, as pessoas que não estão em nosso convívio, né? Mas, gente, vamos combinar que amar de verdade até aqueles que estão no nosso convívio é muito difícil, né? Porque é uma escolha, é um sacrifício mesmo. Em última análise, o amor é responsabilidade. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir? Bom, se tiver algum problema, vocês me avisem, tá? Mas para isso, nós devemos relacionar aí, ó, pra gente pensar em responsabilidade, o amor como responsabilidade. A melhor forma de ilustrar é relacionando com a família, né? A família, a grande responsabilidade que nós temos. Mas para isso é também importante nós fazermos um processo de humanização. O que vem? Que é isso, né? Nós não somos um cachorro, um gato, né? Um elefante. Até podemos pensar mesmo nos animais domésticos, né? Que nós podemos ter em casa. Por mais que ele demonstre gostar, alguma satisfação, alegria, aquilo não pode ser chamado de amor, do amor humano, né? Porque o amor humano, ele pressupõe a escolha, o sacrifício. E é um reto comportamento humano. Esse processo de humanização é um reto comportamento humano, de cumprir os deveres da própria natureza humana, né, que só se alcança com autoexigência.
né? Então, quais são os deveres da própria natureza humana? Tem a ver justamente de fazermos as nossas escolhas de uma forma responsável, né? Para a liberdade. Lembrando sempre que a liberdade é a nossa capacidade de praticar o bem, de escolher o bem para todos que nos cercam e para nós mesmos, né? Então, amor é sacrifício, né? É uma escolha constante e muitas vezes sacrificada, certo? Então, se nós estamos falando de família, tudo começa com casamento, né? É importante lembrar que a família começa com os cônjuges, né? Com o marido e a mulher, que independe da chegada dos filhos, né? Por algum motivo, algumas pessoas não vão ter filhos, ou por escolha, ou porque os filhos não vieram. Mas a família já começa com marido e mulher, e o amor deve ser cultivado desde então, né? Desde que se conhecem, tomam a decisão, fazem a escolha de se casar. E é a grande missão que surge diante de nossa vida, né? Então, já que é uma grande missão que surge na nossa vida, né? no nosso estado de vida, né? Uma escolha por esse estado de vida, nós temos a obrigação de ajudar, né? Os cônjuges e os filhos ao amadurecimento para fazer essas escolhas, né? Certo? Então, continuando aqui, o nascimento da família, né? Nesse nascimento da família, os cônjuges devem agir, devem viver buscando esse relacionamento com inteligência, né? Aprendendo a pensar e a refletir sobre as coisas da família, sobre as coisas que envolvem toda a família. Então, é preciso uma união, é preciso um constante cultivo dessa união, né? E a gente vai falar mais à frente no que isso pode se configurar como uma liderança mesmo. Não adianta ir só levando com a barriga, né? Então, não adianta nós assumirmos o compromisso de um casamento e achar que isso por si só se resolve, né? Como se estivesse empurrando com a barriga. E tem até uma frase que outro dia eu li que diz: de tanto empurrar com a barriga, ganhou várias feridas. Porque a gente precisa cuidar constantemente. E esse cuidado se traduz num cotidiano de respeito, de polidez, de equilíbrio e a capacidade de ouvir e o cuidado no falar, né? E a capacidade de calar também. E é preciso salvar a família, né, gente? E a gente começa esse processo de buscar resgatar o papel da família como algo forte, né, como uma coisa essencial para a sociedade, já dentro da nossa casa, né? Nessa busca de respeito, nessa busca do diálogo, nessa busca da união para o bem comum, dentro dessa comunidade primeira que é a nossa casa. Então, para isso é muito, muito importante, é essencial que eduquemos a nossa vontade, né? E que isso se aponte para o outro como algo incondicional de fazer o outro feliz. Então, eu estou falando aqui da união, né, entre o marido e a mulher, entre os cônjuges, e que isso deve se configurar como uma liderança, né, uma liderança no lar. Os cônjuges devem ser líderes na família. Mas vamos pensar que a liderança tem a ver com autoridade, né? E que isso deve ser construída diante de disciplina, que na verdade, longe de indicar punição, significa antes de tudo que existem discípulos ali.
para seguir livremente uma boa liderança. Então, vamos pensar aqui, numa casa onde existem filhos, né, onde já existem os filhos, os pais devem ser os líderes, ou seja, devem exercer de uma forma saudável a sua autoridade, que não tem a ver com autoritarismo, está no outro extremo da permissividade, né? E educar os filhos para que eles sejam livres, né? Ou seja, saibam fazer boas escolhas. E enquanto são ainda pequenos, são crianças e estão sob nossa custódia, eles devem escolher livremente essa boa liderança. E aí, ao mesmo tempo, nós estamos fazendo o quê? Ensinando obediência aos filhos. Os líderes conduzem e os discípulos seguem. Somos líderes de pessoas que serão formadas em nosso seio. Isso é muito forte, né, gente? É muito importante isso aqui. Mas, enfim, como nós estamos falando de liderança, e eu falei sobre autoridade, né, que nada tem a ver com autoritarismo, e que isso deve ser construído, deve ser exercitado no seio familiar, e eu jogo a questão, né? Mas o que é, na verdade, autoridade? É algo simples da gente exercer? Não, não é simples, não, né? Isso vai depender, inclusive, da forma como nós fomos criados, e nós estamos em outra geração, em outra época, e eu digo mais, numa época super difícil da gente medir exatamente, né? Qual é o ponto do raiz, qual é o ponto de ser Nutella, não é verdade? Porque provavelmente a maioria de nós veio de uma educação mais raiz, né? E até engraçado, nós contamos de uma forma até engraçada hoje, e claro, com muita gratidão aos nossos pais, a nossa família ascendente. Mas não há dúvida de que também nós estamos numa época em que nós precisamos ouvir mais, nós precisamos observar mais, para exercer a nossa autoridade de uma forma eficaz e eficiente, né? Então, o que é autoridade? É a influência positiva dos pais e responsáveis que sustenta e acrescenta a autonomia e responsabilidade de cada filho. Nós precisamos, dentro daquela atitude positiva em casa, buscar acrescentar sempre autonomia e responsabilidade aos filhos. É um serviço à criança, acima de tudo, gente. É um serviço à criança. Nós estamos servindo aos nossos filhos. E é o melhor serviço que nós podemos dar a eles, né? A nossa figura de autoridade, de segurança. E em todo esse processo educativo isso é fundamental. É o poder de decidir e poder de sancionar também. Porque a criança ainda não é capaz disso. Nós estamos preparando a criança para isso, né? Que ela vai enfrentar no mundo. Mas enquanto eles estão sob o nosso cuidado, eles não sabem, eles não têm maturidade e nem desenvolvimento neurológico para isso, né? E é um componente essencial de amor às crianças, certo? Então, vamos continuar aqui. Já que nós estamos falando de autoridade, isso significa que nós estamos também ensinando obediência, certo? Aos nossos filhos. Mas como nós conseguimos exercer essa virtude da obediência em nossos ambientes? Porque a obediência é uma virtude. Se é uma virtude, ela não pode ser direcionada apenas a uma criança, certo? É na infância que a gente aprende essa virtude. Quanto mais cedo, melhor, né? Então, se os nossos pais conseguiram ter autoridade na nossa educação, na educação que nós recebemos, provavelmente nós conseguimos ser obedientes, né? Isso, claro, a obediência
mais fácil ou mais difícil também depende de uma série de fatores, como o temperamento da criança, mas, acima de tudo, a autoridade familiar, né, do pai e da mãe. Mas se nós conseguimos adquirir essa obediência, como é que nós colocamos ela em prática hoje, enquanto adultos? E como nós podemos, então, exercitar isso o tempo inteiro para que nós possamos apossar, né? Nos apossar disso, dessa virtude e passar para os nossos filhos. Entendendo e cumprindo, por exemplo, diferentes normas que nós seguimos. Primeiro, podemos até seguir as que nós colocamos em casa mesmo, porque muitas vezes nem isso a gente consegue, né? Então, uma vez que a gente consegue ter honestidade suficiente para propor regras e nós mesmos seguirmos, é importante também buscar outras regras que nós não criamos, entendeu? Para ser impossível, desculpa, gente, para ser impossível o nosso drible, né? A nossa blindagem de consciência. Então, que regras nós podemos nos empenhar, podemos nos policiar mesmo para seguir e que isso sirva de exemplo dentro de casa, que nós estamos sendo sempre observados. As leis de trânsito, né? As regras do condomínio, né? Ou outros ambientes em que os filhos estão ali também participando, observando. E isso é bom pra gente, porque muitas vezes surgem regras, por exemplo, no condomínio, que surgem do nada, né? E não tem muito sentido à primeira vista, ou você sabe que não vai dar certo. Mas uma vez que é posta a regra, para você ir contra ela, você também deve ensinar meios legais, adequados e respeitosos para conversar sobre essa regra, por exemplo, um abaixo-assinado, não é verdade? Mas via de regra, no sentido imediato, as regras precisam ser cumpridas, né? Outra coisa, conhecer profundamente algo e obedecer, mesmo com dificuldades, né? O exemplo do condomínio, o exemplo das leis de trânsito. O que isso nos faz entender? Em primeiro lugar, faz uma aproximação maior com os filhos, porque fica até mais fácil de você ir explicando a eles, né, como é importante, qual é a dificuldade de não obedecer. E também mostrar a ele que nós nos esforçamos, que isso faz parte da natureza humana, do esforço, do sacrifício. Então, o exemplo, né, pelo exemplo, fica mais claro explicar como podemos ser livres e felizes. Então, como nós falamos em autoridade, estamos falando de obediência, né, e isso tudo eu estou envolvendo nesses aspectos do amor humano, por que nós fazemos tudo isso, né? Porque nós estamos exercitando a autoridade e a obediência dentro do nosso lar para o bem comum de todo mundo. Pelo chamado à doação, né? Nós somos chamados a essa doação quando nós assumimos uma família. Então, o que é essa doação? Que chamado é esse? Né? Vocês conseguem perceber isso no dia a dia, esse chamado? Né? Que nós somos assim puxadas a fazer? Quando se trata dos filhos, fica mais fácil, né? Porque qual é a mãe, qual é o pai que não faz o sacrifício pelos filhos? Né? Quando você tem um bebê em casa, qual é a doação que você tem que fazer, que realizar? Acordar de madrugada para dar de mamar, ficar muito tempo
acordada, cansada, não é? Não é uma grande doação isso? É uma grande doação, né? Tanto que quando o bebê, quem tem um filho, só sabe que o bebê, quando começa a dar aquele estirão de sono, né, consegue dormir mais, a gente fica tão preocupada, assim, achando, será que tá tudo bem? Né? Será que ele tá respirando? Porque é isso, nós estamos totalmente doadas àquilo, né? Então, com os filhos fica mais claro esse tipo de doação, mas não é só com o filho. Como eu falei inicialmente, o casamento começa com marido e mulher. Então, a primeira pessoa em quem eu prometo essa doação é para o meu cônjuge, para o meu esposo, né? Então, naquele momento da cerimônia, né, quem passou por isso, ou no momento mesmo em que eu decidi dividir um lar com o marido, né, com o homem, eu tô ali assumindo um compromisso de doação. E isso implica o quê? A obstinação em amaciar o caminho do outro, né, para que ele pise mais leve, né, para que a vida seja mais leve para o outro, né? Imagina se você começa a fazer isso dentro de casa para o seu marido, né? Buscando com todo amor que tudo aquilo que é muito difícil para ele, você ajuda, que ele passe por aquilo, né? E amadureça naquilo, é claro, né? Que vai haver uma união da parte dele e ele também vai se sentir impelido a ajudar a mulher passar pelas dificuldades também, né? Então, é uma recíproca, mas alguém tem que começar. A busca da felicidade é através da generosidade constante, né? Pois assumimos o amor responsável, sacrificado e sem medo, né? É difícil doar-se pelo próximo, mesmo os tão próximos. É difícil, né, gente? Então, no dia a dia, é difícil. Aqui, ó, nós temos mães de 3, legal, gente, muito legal. Mas mesmo quem tem 1, 2, 3, né? Eu já contei aqui que eu tenho 5. Um é diferente do outro, né? É um desafio diferente do outro, que só faz crescer mesmo, e é a oportunidade que a gente tem de crescer em virtudes, né? Eu lembro que antes de eu ter filho, eu sabia de muita coisa, sabe? Depois eu descobri que eu não sabia de nada, né? E que a gente tem que aprender muito. E meu marido comenta, nossa, ter filhos é uma imensa oportunidade de exercitarmos, né? De ganharmos humildade, né? Então é por isso que deve ser, né? Eu tô no 5º, deve ser por isso. E a gente vai tentando, vai crescendo e vai buscando essas virtudes. O significado é escolher, né, amar os cônjuges. E olha como é diferente de amar os filhos. Gente, é fácil, né? Uma pessoa que sai de dentro da gente, né, com toda aquela fragilidade, aquela coisinha tão fofa, tão linda, né? É fácil de amar, né? Por mais que nos deem dor de cabeça, que façam as suas peraltices, que tenham um processo de aprendizado mais longo, às vezes, com relação à obediência ou outras virtudes, gente, não tem erro, né? Nós amamos incondicionalmente um filho. Mas às vezes é mais difícil amar aquele em que a gente escolheu estar ao nosso lado, né? Que não foi a gente que educou, né? Não foi a gente que disse, olha, não é bom fazer desse jeito, não é bom fazer desse outro jeito. Eu acho que assim é melhor. E a mesma coisa ele pensa também. A mesma coisa, são realidades diferentes, né? Mas nós nunca podemos esquecer que é uma escolha, né? E, poxa,
é bom que seja, é muito bom que seja uma escolha definitiva para o bem de todo mundo. Então, é fundamental que esse sacrifício, né, esse amor ao sacrifício se renove diariamente, tá? Porque o que é felicidade? Buscar a felicidade muitas vezes supõe renúncia e sacrifício. É uma consequência de muitos passos, esforços, quedas, reerguimentos, né? Então, não quer dizer assim que a gente vai viver sempre dando gargalhadas, os dias serão sempre bons. Não, a gente vai passar por dificuldades, mas a felicidade mesmo a gente encontra toda vez que a gente consegue se levantar, né? Consegue se reerguer e se entender e buscar novas formas de ajudar o outro a passar por aquela inclinação que não é tão boa. Poxa, ele falou torto comigo, né? Ele não sabe muito bem como me dar um bom conselho e eu entendo sempre como uma crítica, né? Então, poxa, tudo que eu falo ele acha que é pessoal, né? E vice-versa. Então, como nós podemos ajudar a pessoa a crescer nisso? É um grande papel que nós temos, né? Então, a doação no casamento, isso é fantástico, porque somente uma pessoa tem dignidade suficiente para receber outra pessoa, né? Então, a gente já se doa ali para o marido no momento do casamento. E o amor conjugal é isso, né? A doação primeiro de nós mesmos. Eu sou dele, ele é meu. Desde aquele momento que nós dissemos sim, né? E isso deve perdurar a vida inteira, né? E os nossos filhos vão observar isso, todas as dificuldades que nós passamos e o quanto nós lutamos para preservar esse amor. Mas o amor conjugal é o quê? Exatamente, né? É um amor plenamente humano, porque só um ser humano é capaz de receber outro, né? É um amor total, de total entrega, é fiel, é exclusivo, é fecundo, né? E quando eu falo fecundo, não é só a questão de filhos, mas fecundo nessa questão das virtudes. Nós devemos abrir o nosso casamento. Gente, desculpa, aqui eu ainda sou um pouco inexperiente com as lives, mas eu vou tirar aqui o som assim que possível do barulho do celular. Enfim, nós devemos abrir o nosso casamento para crescer em virtudes, né? Deixá-lo fecundo as virtudes, as minhas, do marido, dos filhos, certo? Mas por que muitas vezes nós falhamos nesse amor humano, nesse amor conjugal? Por quê? Existem dois aspectos desse amor humano. É um amor sensível, né? É um amor em que nós somos totalmente responsáveis ali na prática, né? Poxa, eu tô falhando na entrega desse amor quando eu tô só reclamando quando eu faço aquele almoço, né? Ou as minhas obrigações do dia a dia, quando ele deixa a toalha molhada em cima da cama de novo, né? Quando ele deixou tudo em desordem, eu tô só reclamando, né? Ou então eu não estou sendo tão carinhosa porque eu já tô com raiva, né? De tudo que ele já me falou, né? E nós acabamos não dando não doando o que o outro precisa para crescer, certo? Como
É muito legal um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, né? Que muitas vezes nós achamos, inclusive, que nós estamos nos doando. Poxa, eu faço tudo aqui em casa e ninguém percebe, ninguém valoriza, né? Porque nós estamos o tempo inteiro querendo elogio e tal. Mas às vezes, o que significa uma grande demonstração de amor para o marido não é necessariamente, né, o que eu estou fazendo. E é um livro bem, bem legal. E uma pessoa que fala super bem disso, que eu adoro, é a Dorita Porto. Vale a pena ler o que a Dorita Porto escreve. E um outro aspecto desse amor humano é o amor sobrenatural, né? Que algumas vezes é difícil mesmo, gente. Esse amor conjugal é difícil, não é um mar de rosas, né? É o próprio mar, que é cheio de onda, sobe e desce, às vezes é puxado, mas para conseguirmos transpor todas essas ondas, é necessário esse amor sobrenatural, ou seja, elevar os nossos gestos, elevar tudo que a gente faz, o que a gente precisa fazer a algo que está acima da nossa vontade, que está acima do nosso sentimento, né, dos sentimentos que estão nos puxando para baixo, né? Quantos sentimentos podem nos puxar para baixo no dia a dia, comprometendo a nossa entrega de amor à nossa família? Poxa, aqueles meninos estão tão desobedientes, eu não vou fazer isso não do jeito que é bom para eles, né? Ah, o meu marido, ele me falou uma coisa que eu não gostei, então eu não vou fazer desse jeito, né? Então, às vezes é a mágoa, às vezes é raiva, né? Ou outras coisas que vão nos puxando mesmo e comprometendo a entrega e essa doação. E realmente, para conseguir, né, diante de uma contrariedade, diante desse sentimento, às vezes, de raiva, a gente precisa de algo maior, sobrenatural, para enfrentar e doar, né, e ter a generosidade ali. Então, vamos lá, tô com o esquema aqui. Então, gente, a primeira grande escolha que nós fazemos, né, nesse exercício do amor humano é o casamento. Essa é a primeira e mais importante escolha que nós fazemos, porque é a escolha que, pelo menos quando todo mundo casa, a gente pensa assim que é para sempre, né? E é bom que a gente pense sempre, não só naquele momento em que nós estamos preparando tudo, naquela correria, né? É para sempre, mesmo quando acaba o glamour. Decidir é um ato de vontade livre e é só pelo fato de nós termos essa liberdade, de sermos livres, é que nós podemos amar, né? Então, diariamente, nós precisamos pensar que nós temos as seguintes opções de escolha. Eu tenho a opção de escolher reclamar, de escolher ficar chateada, de escolher me entregar, aquela contrariedade, aquela chateação das coisas estarem acontecendo não do jeito que eu planejei, ou eu posso fazer a escolha de amar a minha família e de agir ao que eu estou sendo chamada naquele momento. E esse chamado é feito diariamente nas nossas atividades diárias, né? Né? Na forma em que nós servimos a nossa família principalmente. E quando nós conseguimos crescer dentro da nossa casa, né, em virtudes, nesse amor, nós conseguimos também servir as pessoas que estão à nossa espera aqui fora, né, fora da nossa casa, no nosso trabalho, né, com os nossos amigos, tudo de uma forma saudável, feliz.
e generosa. Mas, e o que envolve, né? Uma escolha. Uma escolha. O tempo inteiro nós precisamos escolher. Né? Temos que fazer essas escolhas. Essas escolhas precisam ser fortalecidas, precisam ser pautadas, alicerçadas em razão e conhecimento. Nós precisamos conhecer algo para poder escolher, ter a certeza de que nós estamos fazendo uma boa escolha. Tem a ver também com os nossos valores morais, as tradições familiares, como nós fomos educados. E também as nossas crenças, né? O que eu acredito na vida e o que eu vou passar, como que eu vou passar isso para os meus filhos. Só que não é uma coisa simples, né? E como não é uma coisa simples, existe, foi a Dorita Porto que deu esse termo num livro chamado Pais Inteligentes, Filhos Responsáveis. Pais Inteligentes, Filhos Resolvidos, desculpe. É sobre a escalada da vontade. Gente, é muito difícil a gente educar a vontade, porque assim, pense aí, o que você está com vontade de fazer agora? Agora, depois do almoço, bate aquele cansaço, se você estiver em casa e olhar para sua cama, vai dar vontade de alguma coisa. Né? Dá uma vontade de tirar um cochilo. Só que aí tem uma pilha de roupa ali, tem um monte de coisa, de material dos filhos que precisam ser organizados antes deles chegarem da escola. Dúvida cruel, né? Então, é muito importante que nós possamos educar a nossa vontade nessa escalada, né? De 10 graus que a Dorita comenta. E eu vou passar aqui rapidamente para eu não me estender, mas que fique claro. Né? A aprendizagem é gradual, né? Mediante a repetição de atos. Nós precisamos saber que às vezes nós vamos vencer, nós vamos cair, começar a recomeçar, mas buscar sempre agir com bom humor. Poxa, hoje eu não consegui vencer aquela coisa que eu estou lutando, poxa, eu estou sempre reclamando. Hoje eu não consegui passar o dia inteiro sem reclamar. Então, existe outro dia para isso, né? Para recomeçar, saber que isso pode acontecer, mas que eu estou ali cheia de gás novamente para tentar e com alegria. Quando a gente emprega alegria e bom humor, é aquele combustível essencial para fazer essa roda girar, tá? É a renúncia de pequenos caprichos, né? Os caprichos imediatos, fazer escolhas bem pensadas, ter constância nas decisões pessoais, né? Para que nós possamos transmitir isso aos nossos filhos. Né? Então, por exemplo, na própria vida dos filhos, se eu decido, né, junto com os filhos, que bom, é melhor para ele, olha, esse semestre você vai fazer natação, você vai fazer futebol, escolher. Fazer com que durante o semestre inteiro, mesmo que aquilo já é um saco, não quero mais, fazer com que persista, né, que siga longe, que cumpra o combinado, certo? Outra coisa, a motivação movendo a aprendizagem. A gente tem que ser esse exemplo de motivação, de alegria na nossa casa, fazer a responsabilidade atrativa. Então, como nós chegamos do trabalho, né, quem trabalha fora, né, reclamando, né, como é que o pai chega do trabalho diante de uma semana de muito desgosto e de sabor, né? Se isso é constante, eu chego em casa reclamando do trabalho, né? Eu faço as coisas na hora que eu preciso fazer, sem pensar muito, ou eu fico ali me deliciando com aquela pilha de louça suja e que eu não vou nunca ali lavar, né? E essa motivação que nós precisamos imprimir no lar
Não tem a ver com prêmios, né? Prêmios materiais, mas com reforçadores que a gente chama de social mesmo, né? Alegria de estar ali, de ter conquistado. Às vezes a gente até cola uma estrela ali para a criança ter aquela noção clara e visual de que conseguiu algo. Mas às vezes até a gente, né? Poxa, hoje eu acho que eu fui um pouco além, eu consegui um pouco mais hoje diante do meu desafio pessoal e de ganhar tal virtude e ilustrar aquilo, né? Ter objetivos claros, precisos e estáveis, né? Do que eu preciso, do que a gente precisa fazer dentro da nossa casa e para ter esses objetivos claros, marido e mulher têm que estar sempre juntos, unidos, decidindo, né? Saber que o esforço é maior no começo e não desistir, né? Às vezes é difícil mesmo abrir mão de algum capricho, de alguma coisa que a gente é acostumado a fazer, que já é um vício, né? E isso também é difícil nos nossos filhos, mas os pequenos passos, né, são importantes. É como se fosse assim, uma escalada, né? Os pequenos passos vão nos levando para cima. E nunca esquecer que a família é um investimento a longo prazo, né? Então nós temos que ter metas e submetas, sabendo que a gente tem que persistir naquilo, com cada um que está ali, não desistir do outro na nossa família. Buscar essa fortaleza que nos livra da escravidão, né? Tem o autodomínio, por exemplo. Como que a gente conquista o autodomínio? Fugindo, por exemplo, da gula, né? Comer menos do que a gente gostaria. Isso é um bom exercício para passar também para as crianças. E a capacidade, olha, essa fortaleza vai nos dar a capacidade de escolher sempre o melhor, né? Porque vai nos indicando claramente quando nós podemos dizer não. E não ceder depois dessa decisão, no caso assim, quando você está atuando em casa como pai, como mãe, né? Com autoridade. Ter uma vontade forte e constante depende muito de uma perseverança, né, da tenacidade, é uma saudável teimosia, né, de começar e recomeçar quantas vezes forem necessárias. E nem os atletas começam e recomeçam quantas vezes forem necessárias para conseguir atingir o objetivo, tá? Harmonia, ter harmonia entre fins e meios, eu saber pensar, né, buscar refletir sobre as minhas atitudes, as minhas limitações, o que eu preciso fazer para crescer nas minhas virtudes e tratar as minhas limitações. Vamos pensar nos atletas paralímpicos. Não é possível uma pessoa que não tem as pernas corra sem próteses, certo? Então, a gente precisa harmonizar isso, colocar as próteses para correr e competir. Muitas coisas nas nossas vidas precisam dessas próteses, certo? E a educação da vontade nos leva à maturidade, né? Isso acaba nos incorporando, essa maturidade vai incorporando no nosso patrimônio psicológico, né? Então, viver alheio ao aperfeiçoamento pessoal não leva ao amadurecimento. Então, não adianta, né? Eu sou assim, não tem jeito não, as pessoas vão ter que me aceitar do jeito que eu sou, né? Então, isso não é autoestima, né? Isso é um amor próprio desordenado. E isso não vai fazer ninguém crescer dentro da família, né? Você não vai crescer em generosidade e não vai
se comprometer em fazer o outro feliz e não vai ser feliz, porque vai ser frustração em cima de frustração. E tem a luta pessoal, né? Já que eu tenho que escalar essa vontade e eu sei que eu tenho limitações, eu tenho que ter um esforço pessoal para saber, nesse momento, qual é a limitação que está impedindo que eu me doe, né? Que eu cresça nesse amor humano dentro da minha família. E saber, por fim, que não termina nunca. Então, são 10 degraus. E aqui eu chego ao último degrau e eu digo, não termina nunca. Né? É para toda a vida, caminhando, reaprendendo a caminhar, né? Construindo e costurando esse caminho a cada passo que a gente dá dentro da família. E muitas vezes a gente tem que voltar um pouquinho, refazer esse caminho, né? Para que o outro passe de uma forma mais macia, né? Vamos nos esforçar para isso, incentivar que o nosso cônjuge também faça isso. E muitas vezes as nossas palavras não vão ser suficientes, né, para convencer, mas os nossos atos de amor convencem sim, né? E os pais, como modelos dessa identificação no lar, é a coisa mais fantástica na educação do filho, né? Porque a sociedade não favorece essa potencialização da vontade, né? É só ligar a televisão, quem assiste, ou ligar a internet, como isso desvia imediatamente a nossa vontade para outra coisa, né? Para perda de tempo ou para outras coisas que não nos fazem crescer. Então, outra coisa que fica muito marcada no seio familiar são os nossos esforços para o casamento, né? Casamento para a vida inteira. E quanto nós caímos e nos levantamos, e tenho certeza que de alguma forma os nossos filhos estão nos observando, né? Então, qual é a forma que nós caímos, mas principalmente qual é a forma que nós dois podemos nos levantar. Segura a mão do outro aí e levanta, né? Porque isso vai ser fundamental para que os nossos filhos lembrem no futuro, quando eles forem construir a família, né? Quando eles forem trabalhar, quando eles forem se relacionar seriamente com outras pessoas, sendo eles então responsáveis e líderes de outras pessoas. Gente, era isso que eu queria falar para vocês.